Olá, olá! Hoje eu queria falar sobre comportamento agressivos, quando adulto ou quando criança, né? Nós sabemos que as crianças dos 0 aos 7 anos, ela está começando a entender, a viver aquela vida de criança, né? A infância, que a gente chama, né? Infância é linda, mas nem para todas as crianças a infância é linda. Então é por isso que eu queria falar sobre esses comportamentos agressivos, né? Então, em geral, pensamos que toda criança interior ferida são agradáveis, se tornam pessoas quietas, sofridas, amorosas, mas nem sempre é assim, gente. Na verdade, a criança ferida, na maioria das vezes, ela é responsável pela violência quando adulta, né? Eu sei que todos os pais ou o responsável têm que dar limitações às crianças, porque toda criança é criativa, né? Ela cria mesmo ali naquele chiqueirinho, ou dentro da sua sala, ela cria aquela fantasia, aquela brincadeira, né? Mesmo com as limitações, e fazem acontecer. Mas tem pais que são muito agressivos, e é por isso que eu estou aqui, para falar um pouquinho sobre a criança interior, né? Que vem da criança do 0 aos 7 anos. Então, aos pais, aos responsáveis, vamos aprender a ouvir as crianças, vamos aprender a falar com essas crianças, vamos ter um pouco mais de paciência com essas crianças, para que ela, quando adulta, não se transforme numa criança agressiva. Em geral, pensamos que todas as crianças interior ferida, olha só, todas as crianças feridas são agradáveis, se tornam amorosas, se tornam aquelas sofredoras quietas. Não, gente, não é assim. Tem criança que quando adulta, ela se transforma totalmente. Ela passa a ser uma criança, um adulto violento e agressivo. Entendeu? Violento e agressivo. Esse comportamento agressivo deste adulto ou desta criança é o resultado de violências na infância, né? E de mágoas e de dor, né? E de mágoas e de dor, e se torna agressor. Quando eu falo assim em mágoas, em dor, a gente sabe que existem maltratos físicos muito sofredores, como o abuso sexual, né? E até mesmo castigos emocionais severos. A gente vê na televisão, a gente vê e escuta às vezes, né? Como teve aquele caso daquela criança que a mãe mantinha dentro de um túnel. Eu não gosto nem de lembrar isso. Agora imagine, essa criança cresce e não tem ajuda para tirar isso de dentro de si. Então, ela vai crescer e se transformar numa criança agressiva e adulta, ela vai continuar agressiva e violenta. Às vezes a gente se procura porque essa pessoa é tão ruim, mas vamos ver lá atrás, na infância, quem foi essa pessoa?
Por que que ela está sendo tão ruim, tão cruel? Então é isso que eu digo. Quando a criança acha, né, quando a mãe corrige de imediato não, a médio prazo, né, corrige aquele castigo que ela deu, às vezes ela, você é burra mesmo, a gente não deve dizer isso, mas se a gente disse, depois vai lá, conserta aquilo, não deixa a criança crescer com aquilo, não frustra a tua criança, entendeu? Eu falo assim, a criança interior, porque são a nossa criança de dentro. Às vezes tem algum adulto que é muito violento. Então, ele teve uma criança que foi violentada, que foi agredida. Então, é por isso que eu tô aqui hoje para falar. Se você vê um vizinho maltratando uma criança, um filho, um sobrinho, eu não sei, procure ajuda para essa criança. Não deixe ela crescer desse jeito. Porque ela não vai se tornar um adulto sem ajuda, um adulto bom sem ajuda. Vai ser um adulto agressor, né? Sabemos também que mimos demais, criança mimada exageradamente. Eu não digo que nós não vamos mimar nossas criancinhas, né? Mas aquela criança muito mimada, exageradamente mesmo. Isso também transforma a criança adulta, entendeu? Não vai ser bom para essa criança também, né? Elas acabam perdendo a noção da responsabilidade, né? Certa. E todos os seus problemas, ela vai suprir a culpa em outra pessoa. Porque ela foi mimada, ela teve tudo, ela acha que tudo ela vai conseguir, entendeu? Então ela não vai se responsabilizar por ela quando adulto. Então, quando eu falo mimos, são mimos exagerados. Que às vezes os pais mimam demais, exageradamente mesmo. Às vezes até maltrata outra criança, porque na escola ela brigou com outra e a outra foi bateu, o pai chega lá, bate naquela criança ou faz aquilo tudo. Eu até mesmo com palavras agride aquela criança. Não lembrando que as duas são criança. Que criança é isso? Mesmo com as limitações, elas são criativas, elas criam mesmo. Que essa criatividade ajuda também a gente quando adulto, viu? Ser criativo e melhorar em todos os aspectos físicos nossos aspectos espiritual, o nosso eu, a nossa situação financeira, entendeu? Então, até isso, a criatividade ajuda a gente. Mas é isso que eu digo a vocês, é o que eu quero pedir a vocês nesse momento, agora, é isso. Se você mora perto de alguém, ou você sabe de alguém que está maltratando uma criança, fazendo uma criança sofrer, por favor, não deixe. Faça a sua parte, ajude. É porque esses pais, eles devem ter sido violentados também. Então, eles não tiveram ajuda de ninguém. Então, eles passam isso para os filhos. Então, tenta ajudar para que essa próxima criança não seja um adulto agressivo, violento. Às vezes, violento até demais, viu? Tem mulheres que, quando violentadas, que não têm ajuda, elas procuram, até nos próprios relacionamentos futuros, homens agressivos. Elas só sentem prazer com homens agressivos. Por quê? Porque elas passaram por tudo isso. Então, não vamos julgar, vamos ajudar para que esse mundo se torne melhor, né? Eu tive uma infância maravilhosa. Meus pais me deram todo o amor. Do jeitinho deles. Não botavam no colo, não, mas eles não deixavam faltar o alimento. Na hora da dor, eles estavam ali, eles perdiam noite. Mas tem criança que não tem isso. Eu não vou dizer que minha mãe não dizia, que eu procurei ela essa semana, ela disse, Cássio,
tu chorava demais, tu era calunduzeira demais. Mas eu não cresci com essa dor de calunduzeira, de minha mãe dizendo que eu era calunduzeira, não, sabe por quê? Porque depois ela me botava no colo e me dava amor, entendeu? Então, vamos fazer a nossa parte. Era isso que eu queria dizer a vocês. Acredite, você pode fazer sua parte, tá bom?